tudo bem com vocês? Aqui é o professor Thiago mais uma vez, trazendo as resoluções das dúvidas que os alunos me mandaram durante essa semana, tá? Então, eu sugiro que antes de começar a assistir o vídeo, para que você vá na descrição, baixe a lista de exercícios, tá? Vai ter um link lá, vai te jogar para o nosso Drive. Lá no Drive você baixa a lista, tá? Baixando essa lista você tenta resolver os exercícios. Depois, se você não conseguir, você assiste esse vídeo. Ou então, se você já tentou fazer as questões e não conseguiu, então agora você assiste que a gente vai dar as soluções para vocês. Tudo bem? Então, na primeira pergunta, ele pede para você calcular o m, né? Nessa equação, mx² menos 2 vezes m menos 1x mais m igual a zero. E ele diz que se você soma x sobre 1 sobre x sobre 2 mais x sobre 2 sobre x sobre 1, isso dá 4. Sendo que x1 e x2 são as raízes dessa equação, tá? Então aqui a gente tem primeiro uma soma de frações, né? Para facilitar essa soma de frações, a gente sabe que quando os denominadores são diferentes, a gente tem que fazer o MMC, certo? Só que aí eu gosto de fazer um seguinte macetinho. Quando a gente tem esse tipo de conta, a gente pode multiplicar esse denominador por esse cara, esse denominador por esse carinha aqui. Então fica x1 vezes x1, e nesse caso x1 vezes x1 é x1 ao quadrado. Beleza? x2 vezes x2, isso vai ser x2 ao quadrado. Sobre, se você pegar aqui, agora é só para finalizar essa soma, você multiplicar os denominadores. x1 vezes x2 dá x1 vezes x2. Isso é uma equação de segundo grau. Se é uma equação de segundo grau, é um polinômio. Se é um polinômio, obedece às relações de Girard. O que as relações de Girard vão dizer? Que a soma das raízes vai ser dada por menos b sobre a, onde b é o coeficiente que acompanha a variável x elevado a 1, e o a é o coeficiente que acompanha a variável x elevado a 2. E o produto delas é c sobre a. C sobre a é o coeficiente livre de variável x sobre a, que é o coeficiente que acompanha a variável que tem x elevado a 2. Se eu sei que isso é verdade e que x1 vezes x2 é c sobre a, então eu posso dizer que o meu c é m e que meu a é m. Se isso é verdade, então x1 vezes x2 vai ser m sobre m. Só que o m aqui ele vai ser nulo, né? Ele não pode ser nulo, né? Porque se ele fosse nulo, isso não seria uma equação de segundo grau. Então o m é diferente de zero. Já que o m é diferente de zero, eu posso dividir m por m e isso vai dar 1. O que facilita, por quê? Porque eu tenho que essa soma é igual a 4. E eu agora vou ter que x1 vezes x2 é 1. Então aqui eu vou ter apenas x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. E isso vai ser igual a 4. Certo? Mas eu quero saber o valor de m. E aqui eu tenho x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. O que eu tenho aqui são as raízes, onde eu estou tomando a soma do quadrado de cada raiz. O que eu posso fazer para facilitar a minha solução desse problema? O que eu posso fazer é o seguinte: eu posso pensar que isso aqui é um produto notável, mas fazendo uma simplificação na forma de completar quadrados. Como assim? Eu sei que se eu chamar esse cara aqui, por exemplo, de P, tá? E eu chamar esse cara aqui de esse aqui seria, se x1 é P, então x1 ao quadrado é P ao quadrado. Se eu chamar x2, sei lá, de y, então isso seria x2 sendo y, seria y ao quadrado. E isso é igual a 4. Correto? Agora, se você for pensar, escrever isso aqui é a mesma coisa que escrever p ao quadrado mais y ao quadrado mais 2py menos 2py. Isso continua sendo igual a 4. Ou seja, eu somei uma quantidade e subtraí essa mesma quantidade, certo? Só que se eu olhar para esse termo aqui, isso aqui virou um produto notável. Que produto notável virou isso aqui? Isso aqui virou p mais y ao quadrado, certo? Menos 2py. Isso é igual a 4. Agora repara uma coisa bem interessante. Se eu retomar, né? Vou fazer até uma observação aqui que eu chamei, isso aí a gente viu na passagem anterior, né, que eu chamei x1 de P, x2 de Y, só para fazer uma substituição simples aqui. Só que quem era P?
P era o meu x1. E quem é y? Y é o meu x2. Menos 2 vezes quem? x1 e x2. Só que esse x1 mais x2 está elevado ao quadrado. E isso é igual a 4. Correto? Então vamos lá. Isso aqui sendo verdade, a gente pode fazer x1 mais x2 elevado ao quadrado. Só que x1 mais x2, como você pode relembrar, é a soma das raízes. Então quem é isso? É menos b sobre a. Só que quem é meu b? Mais uma vez, o b é quem acompanha a variável x elevado a 1. Então meu b é menos 2 vezes m menos 1. Então eu posso substituir x1 mais x2, que é a soma das raízes, por menos 2 vezes m menos 1. Certo? Isso tudo sobre a. Só que quem era a? A era m. Beleza? E isso tudo aqui continua sendo elevado ao quadrado. Perfeito? Menos, a gente já tinha visto que x1 vezes x2 é 1. Então isso aqui fica menos 2 igual a 4. Se eu for pegar esse sinal negativo aqui e multiplicar com esse sinal negativo, isso aqui vai dar um sinal positivo. Então aqui eu vou ter 2m menos 1. Mas eu nem precisava, porque se eu elevar todo esse termo aqui ao quadrado, o que vai acontecer? Negativo elevado a um expoente par, como a gente já tinha visto em vídeos anteriores, isso vai dar par. Isso vai dar positivo, certo? E 2 elevado ao quadrado é 4. Aqui eu tenho m menos 1 elevado ao quadrado também, sobre o denominador que é m elevado ao quadrado. Então isso dá m ao quadrado. Isso é igual a... Agora, esse 2 que está aqui negativo, ele pode vir aqui somando 4. Se eu tenho 2 que soma 4, isso dá 6. E agora eu posso pegar esse m ao quadrado aqui e vir com ele para cá multiplicando. Então o que eu vou ter agora? Eu vou ter 4 vezes esse produto notável, m menos 1 ao quadrado, que é m ao quadrado menos 2m mais 1. E isso é igual a 6m ao quadrado. Efetuando a distributiva, eu vou ter 4 vezes m ao quadrado, 4m ao quadrado, 4 vezes menos 2m, menos 8m. Vou ter 4 vezes 1, 4. Isso vai ser igual a 6m ao quadrado. Agora eu posso pegar toda essa parte aqui, porque a gente sempre pega assim. Quem é a variável que tem a maior potência? É o m elevado a 2. Só que aí eu vejo o coeficiente. Qual é o maior coeficiente? 6 ou 4? 6. Então eu prefiro trazer todo mundo que está desse lado aqui para cá. E aí eu faço isso trocando o sinal de todos eles. Então eu vou ter que 0 é igual a 6m ao quadrado menos 4m ao quadrado mais 8m menos 4. Certo? Pela propriedade do elemento oposto. Se ele era positivo do lado esquerdo, do lado direito ele tem que ser negativo. Se ele era negativo do lado esquerdo, do lado direito ele tem que ser positivo. Menos 4. E aí agora, isso vai dar 0 é igual a 2m quadrado mais 4m menos 4. Onde eu posso dividir todos os termos por 2. E aí isso vai me dar uma condição de que quem vai ser o meu m? O meu m vai ser dado pela equação m ao quadrado mais 4m ao quadrado mais 4m, né? Aqui, perdão, de uma passagem para outra, né? Eu não poderia ter feito isso. Aqui não é 4, aqui é 8, né? Mais 4m menos 2 igual a 0, certo? Se isso é igual a 0 pela esquerda, ele também tem que ser igual a 0 pela direita. Tudo bem? Então agora a gente, para saber o valor de m, precisa resolver essa equação. E aí como é que eu resolvo a equação? Em primeiro lugar, calculo o discriminante. O discriminante vai ser quem? O discriminante vai ser o coeficiente b ao quadrado, 4 ao quadrado, menos 4 vezes o do coeficiente, que é 1, e esse coeficiente que é menos 2. Então, o discriminante vai ser 4 ao quadrado, 16, menos com menos mais, 4 vezes 2, 8.
Então o discriminante é 24. Como a gente quer a raiz do discriminante, a gente vai querer a raiz de 24. Isso aqui vai equivaler a dizer que é a raiz de 4 vezes 6, por aquela aula de radicais. E isso vai ser igual a 2 raiz de 6. Tudo bem? Então essa igualdade aqui vai ser válida quando a gente for tentar substituir a equação de segundo grau. Então quem vai ser meu m? M vai ser igual a menos o b, mais ou menos a raiz do discriminante sobre 2 vezes a. Então menos b. Quem é meu b nessa equação? É 4. Então aqui vai ser menos 4. Mais ou menos a raiz do discriminante que a gente já viu que dá 2 raiz de 6 sobre 2a, que nesse caso é 2 vezes 1, que é 2. Ambas as parcelas aqui são pares, então elas são divisíveis por 2. Já que ambas as parcelas são divisíveis por 2, eu posso dividir as duas parcelas por 2. Se isso não fosse verdade, se só essa fosse par e essa fosse ímpar, eu não poderia fazer isso automaticamente, tá? Então aqui vai ser 1. Então o m vai ser igual a menos 2 mais ou menos raiz de 6. Isso significa que o meu m é igual a menos 2 mais raiz de 6, ou meu m é menos 2 menos raiz de 6. Encerrada a primeira questão. Beleza, galera? Vamos para a segunda, que é uma questão de geometria, né, que a gente vai trabalhar um pouquinho do lance de semelhança. Ele fala pra gente o seguinte, aí você pode ver no enunciado que ele fala que o AC é igual a 30 e que ele fala que PQ é paralelo a CB. Essas questões, geralmente, elas fazem você refletir bastante e utilizar algumas propriedades que às vezes passam desapercebidas pela gente. Por exemplo, se eu tenho aqui um triângulo retângulo e eu tenho que PQ é paralelo a CB, como o enunciado diz, e que Q é um ponto médio do segmento AB, quer dizer que PQ é igual a metade de BC, pela propriedade da base média, certo? E quer dizer que se ele é paralelo e se esse ângulo aqui é reto, esse ângulo aqui também é reto. Beleza? E aí a gente pode pensar em outras coisas. Por exemplo, se eu tenho um triângulo retângulo, ele obviamente é a metade de um retângulo, certo? Se ele é metade de um retângulo, o que acontece? Esse B está saindo dele um segmento que vai até P, que está encontrando essa diagonal, AC. Só que se ele encontra essa diagonal AC, é porque ele é a outra diagonal desse retângulo. E a gente sabe que as diagonais do retângulo se encontram no meio, elas se encontram no meio da figura. Se elas se encontram no meio da figura, o que vai acontecer? Você pode dizer que esse triângulo formado aqui embaixo é um triângulo isósceles. E digo mais, se aqui vale 30 e as diagonais se cortam no meio, quer dizer que isso aqui vale 15 e que aqui também vale 15. Certo? Só que se aqui vale 15 e esse triângulo é um triângulo isósceles, quer dizer que PB também vale 15. Correto? E se PB vale 15, a gente ainda pode pensar em outra coisa. Que, por exemplo, o CQ é a mediana do segmento AB do triângulo ABC. Certo? E a gente ainda pode pensar que o P, se ele se encontra no meio por ser a diagonal do retângulo, ele também é a mediana do segmento AC. Então BP forma a mediana do segmento AC. Já que BP é a mediana do segmento AC, a gente tem um encontro de duas medianas. Se eu tenho um encontro de duas medianas, obviamente, se eu tentar traçar a mediana desse lado aqui, o que vai acontecer? Ela vai passar por esse ponto. E aqui eu vou ter o ponto O como sendo o baricentro. Se o ponto O é o baricentro, ele divide essa razão em uma razão 2 para 1. Significa que se aqui mede 2x, aqui mede x. Só que se aqui mede 2x e aqui mede x, eu sei que PB é igual a 2x mais x. 2x mais x, 3x, e PB vale 15. Então 15 é igual a 3x, então x é igual a 5. E o problema pedia justamente a distância de P até O. Então P até O vale 5.
Beleza? Essa é mais uma solução aí para a gente finalizar a questão 2 da lista. A questão 3, ela diz que AM é o lado de um triângulo equilátero. NB é o lado de um quadrado. O desenho não necessariamente ele vai fazer jus ao problema, tá? Nunca se apeguem ao desenho num problema de matemática. A gente tem que pensar nos conceitos matemáticos que estão por trás desse problema. E aí ele pede para você determinar o valor do ângulo X, certo? Desse ângulo que é formado pelas retas PN, né? Na verdade por esse segmento de reta PM, que prolongado é a reta suporte para ele, e PN, que é um segmento de uma reta suporte a ele. Tudo bem? Esse problema também não é um problema muito difícil, tá, galera? O que acontece? Se BN é o lado de um quadrado, a gente sabe que O é o centro de um quadrado. Correto? E por quê? Porque quando você consegue colocar um quadrado dentro de um círculo, o centro do círculo também é o centro do quadrado. Se o centro do círculo também é o centro do quadrado, quer dizer que se eu tiver um segmento que vai de N até O, eu tenho a metade da diagonal do quadrado. E de B até O, eu também tenho a metade da diagonal do quadrado. Só que quando você tem um quadrado, o encontro das diagonais forma um ângulo de 90 graus. Por mais que o desenho não mostre ser muito bem assim. Tudo bem? E você sabe também mais duas situações. Você sabe que o raio do círculo, quando ele encontra a reta tangente a um ponto externo a esse círculo, o ângulo formado é um ângulo de 90 graus. Então esse ângulo aqui também é um ângulo de 90. E a mesma coisa acontece com a M. Porque M é o ponto de encontro. Se eu prolongar aqui, ó, do raio OM, que encontra essa reta tangente que parte de P. Então aqui também vale 90 graus. Agora, para eu saber quanto é que vale X, eu tenho que pensar que eu tenho um quadrilátero aqui. Esse quadrilátero é o quadrilátero P, M, O, N. E a soma dos ângulos internos de um quadrilátero vale 360 graus, isso a gente sabe. Já que isso é verdade, basta eu saber quanto é que vale esse arco BM. Se eu souber quanto é que vale esse arco BM, acabou o meu problema. E eu sei quanto vale o arco BM, porque se AM é o lado de um triângulo equilátero, eu posso prolongar um segmento até aqui e outro até aqui. Num triângulo equilátero, todos os ângulos são iguais a 60 graus, então aqui esse ângulo também seria 60 graus. Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto T. Tá? E esse ângulo vai ser inscrito a esse círculo. Se ele é inscrito, ele projeta um arco que é o dobro do seu tamanho. Então, se é o dobro do tamanho dele, esse arco vale 120. E como de A até B o problema diz que é diâmetro, então esse arco tem que valer 180. Só que se esse arco vale 180 e aqui vale 120, esse arco BM vale 60. E o ângulo, só dar uma riscadinha melhor aqui para vocês verem que realmente é o raio. E esse ângulo aqui é um ângulo central. Se o arco vale 60, é porque esse ângulo também vale 60. Então, quem que eu quero somar? Eu quero somar esse ângulo X com esse ângulo de 90, com esse ângulo que é 90 mais 60, com esse ângulo aqui que também é 90, para fechar esse quadrilátero, e a soma tem que dar 360. 60 mais 90, 150. 90 mais 150, 240. 240 mais 90, 330. Então isso só garante que esse nosso X aqui em cima vale 30 graus. E é só esse o resultado desse probleminha. Beleza, galerinha? Vamos pro próximo. Esses 3 primeiros problemas foram mandados aí pelo nosso amigo Ian, tá? Nosso amigo Ian Souza, que já mandou várias questões semana passada também. Agora eu estou com 2 questões de exponencial aqui, para agradecer ao nosso amigo e aluno aí, inscrito no canal, Pedro Guilherme, que mandou essas 2 dúvidas aqui para a gente fazer também. Beleza, galera? Então, eu vou agora resolver esse problema, que é uma equação exponencial. Aqui eu tenho 0,08 elevado a 12 menos x. Isso é igual a 12,5 elevado a 3x menos 6. Como que eu resolvo esse problema? Simples. Eu primeiro vou escrever esse número em forma de fração. Quando eu escrever esse número em forma de fração, isso vai ser 8 sobre 100 elevado a 12 menos x. Isso vai ser igual a 12,5, eu posso escrever como 125 sobre 10. Isso é igual a 3x menos 6.
Eu posso fazer a simplificação dessa fração, deixar ela em fração irredutível. Como que eu faço isso? 8 é divisível por 4, então 8 é dividido por 4 e 100 é divisível por 4, também por 4. Essa fração eu também vou deixar como irredutível. Ela eu posso simplificar por 5, em cima e embaixo. 8 por 4 é 2. 100 por 4 é 25. Isso elevado a 12 menos x. Isso vai ser igual. Aí agora você pode ver, 125 dividido por 5 é 25. Sobre 10 dividido por 5, isso é 2. É igual a 3x menos 6. Se você for ver, esses números são números inversos. Já que eles são inversos, basta que eu eleve um dos lados a menos 1, e aí eu faço com que essas frações sejam iguais. Então eu vou pegar esse lado e elevar a menos 1. Quando eu elevar esse lado a menos 1, o que vai acontecer? Quando eu elevo a menos 1, inverte, né, esse valor. Então ele vai ser 25 sobre 2. Só que quando eu tenho uma potência fora do parênteses e uma dentro, que eu multiplico uma pela outra, o que acontece? Quando eu tenho uma fora e uma dentro, eu posso multiplicar uma pela outra. Se eu multiplicar 12 menos x por menos 1, isso vai ser x menos 12. E isso vai ser igual a 25 sobre 2, é 10 elevado a x menos 6. E aí, galera, pensa naquilo. Se você está numa festa, você quer ficar na pista comum? Não, se você não quer ficar na pista, sai da pista e vai para o camarote. A gente só resolve aqui em cima. X menos 12 é igual a 3x menos 6. Então, como é que a gente faz isso? A gente pega esse lado numérico, coloca para o lado esquerdo, e esse lado com a variável a gente traz para o lado direito. Então fica menos 12 mais 6 é igual a 3x menos x. Menos 12 mais 6 é menos 6. 3x menos x é 2x. Você pode dividir os dois lados por 2, porque ambos os números são pares. Então, menos 3 é igual a x. E mais uma questão resolvida. Beleza, galera? Agora vamos ao próximo, a quinta questão, né, também enviada pelo nosso amigo Pedro Guilherme. Que é o seguinte, galera. Ele diz que 2 elevado a x mais 2 elevado a menos x é 7. Então ele quer saber quanto é 4 elevado a x mais 4 elevado a menos x. Então, quando você tiver esse tipo de problema, a solução é mais simples do que parece, tá? Primeiro, a gente vai pensar numa regra de potência. Se eu tiver 2 elevado a x vezes 2 elevado a menos x, o que vai acontecer? Repete a base e soma os expoentes, certo? Então você repete a base 2 e soma os expoentes, ou seja, x menos x. Só que x menos x dá 0. E 2 elevado a 0 é igual a 1. Perfeito? Por que eu fiz isso? Para resolver esse problema, eu vou elevar os dois lados aqui ao quadrado. Se eu elevar esse lado ao quadrado, tem um produto notável, que é o quê? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E isso vai ser igual a esse termo ao quadrado. 7 ao quadrado, que é 49. Só que como eu tenho 2 elevado a x depois elevado ao quadrado, e aqui 2 elevado a menos x e elevado ao quadrado, eu posso fazer uma inversão. E eu sei que esse produto aqui dá quanto? Esse produto dá 1. Então isso vai ser 2 elevado ao quadrado elevado a x mais 2 mais 2 elevado ao quadrado elevado a menos x. Isso é igual a 49. Está preocupado porque eu fiz isso aqui? Dá uma olhadinha na nossa aula de potência, tá bom? 2 ao quadrado vai dar 4 elevado a x. 2 ao quadrado vai dar 4. 4 elevado a menos x. E isso vai ser igual a 49 menos 2. Que o 2 estava aqui somando, trouxe para cá subtraindo. Então 4 elevado a x mais 4 elevado a menos x, isso vai ser igual a 47. E aqui também acaba o nosso problema. Beleza? Quinta solução da nossa lista dessa semana. E para finalizar, a gente tem uma questão mandada aqui pelo nosso amigo e aluno Lucas Chaves, que pediu para resolver essa expressãozinha para ele. Expressão é uma coisa que complica muita gente, né, galera? Então vamos lá. Primeiro a gente vai dar uma olhadinha naquela aula de dízima periódica, tá? Dá uma olhadinha lá e vê como é que eu ensinei a resolver essas dízimas, trazê-las para frações geratrizes. Aqui tem uma dízima, tá? Beleza?
Então vamos lá. Se a gente lembra como é que faz isso daqui, eu vou lembrar que é só eu pegar um tracinho por cima, até o primeiro que se repete, que é o 3, e um traço por baixo até antes do que se repete, que é o 2. Ah, Thiago, mas você tinha falado lá para dividir por 10 e botar a vírgula para a direita. Beleza, você pode fazer isso. O resultado não vai interferir. Então aqui, essa dízima vai ter como fração geratriz 123 menos 12. Sobre, só tem um algarismo se repetindo, então só coloco um 9 embaixo, vezes o 10, que é justamente desse cara aqui, que não se repete depois da vírgula. Então isso vai ser vezes 90. Beleza? Isso vai ser dividido por 37. 37 é um número primo, sobre 40. Mais, agora, dízima periódica, 0,77777. Tracinho em cima, tracinho embaixo. Número formado pelo traço de cima sem a vírgula, 7. Pelo número de baixo, 0 sobre, quantos algarismos se repetem, apenas 1. 9. Vezes 2 vezes 3. Menos 60 sobre 41. Vezes, agora sim, 1,3666. Isso vai ser, de novo, da mesma forma, tá? 136 menos 13 sobre 90. Repare que aqui você tem divisão, multiplicação e multiplicação, tá? Pode botar o x ao ponto. Quando a expressão não tem problema botar o x, quando for equação, quando é muito bom, que você pode confundir. Então agora, 123 menos 12 é 111. 111 sobre 90. Dividido por 37 sobre 40. Mais, aqui você tem 7 sobre 9, vezes 2/3. E aqui você tem menos 60 sobre 41, vezes 136 menos 13, 123 sobre 90. Beleza? Se você lembra, né, a regra de fração, quando você tem uma divisão de fração, você pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, certo? Eu gosto de usar um outro macetinho, tá, galera? Vou botar aqui embaixo para vocês. Eu vou dividir ali 111 sobre 90 e vou dividir isso por 37 sobre 40. O que acontece? Se você tem esse caso aqui, você pode fazer o que eu chamo de arquinho, tá? Que é você pega um arco maior e multiplica o numerador da de cima com o denominador de baixo. 111 vezes 40. Então, 40 vezes 111. Não tem problema. Sobre 90 vezes 37. Que aí você faz um arco menor e multiplica os dois de baixo. Pronto, sua fração está dividida. Só que se você for parar para pensar, o 111 é divisível por 37. 111 dividido por 37 dá 3. E aí você tem aqui 40 sobre 90. Então você pode dividir o 10 que multiplica o 4 e o 10 que multiplica o 9, certo? Então sobra 4 vezes 3 sobre 9. Então isso vai ser 4 vezes 3 sobre 9. Isso vai ser igual a quanto? Dividir 9 por 3, isso vai dar 3. Então a primeira parte dá 4/3. Então eu posso substituir aqui por 4/3. Beleza? Aqui eu tenho 7 vezes 2, 14. 3 vezes 9, 27. Então isso aqui vai ser 14 sobre 27. Multiplicação de fração, numerador com numerador, denominador com denominador. 60 sobre 41 vezes 123 sobre 90. Repara que a ordem de fatores não altera o produto. Então, se eu estou fazendo um produto desse por esse e esse por esse, não importa. Aqui, se você quiser botar um parênteses, tá? Esse sinal negativo para multiplicação vai dar no mesmo. Então, você pode dividir o 10 que multiplica o 6 pelo 10 que multiplica o 9. E o 123 você pode dividir por 41. Se você dividir o 123 por 41, aqui também vai dar 3. Beleza? Então, se você fizer isso, você vai ter aqui menos 6 vezes 3 sobre 9. Beleza? Só que você pode dividir o 9 também por 3. E aqui vai dar 3. E aqui vai ficar menos 6 sobre 3. Se isso vai ficar menos 6 sobre 3,
a gente sabe que isso vai ser igual a 6 dividido por 3, 2. Só que eu vou manter esse 3 aqui embaixo, tá? Então isso vai ser 4 terços mais 14 sobre 27 menos 6 sobre 3. Ah, Thiago, mas por que você manteve? Porque eu posso fazer isso aqui, ó. Menos 6 terços mais 4 terços, isso vai ser igual a 14 sobre 27 menos 2 terços. Perfeito? E agora, para eu fazer a subtração desses dois números, eu preciso saber o valor que, se eu multiplicar, transformar essas frações em frações com denominador igual. Então, qual é o número que eu multiplico por 3 para dar 27? É o 9. Então, eu multiplico embaixo por 9. Só que se eu multiplico embaixo por 9, em cima eu também multiplico por 9. Por quê? Porque aí eu, multiplicando por 9 sobre 9, eu conservo a minha fração. Eu transformo numa fração equivalente, porque o numerador e o denominador estão multiplicados pelo mesmo valor. Então, se eu tenho 2 vezes 9, eu tenho 18. Então, isso vai ser 14 menos 18 sobre 27. Então, eu vou ter menos 18 mais 14, que é menos 4 sobre 27. E assim a gente finaliza a nossa listinha. Valeu, galera. Espero que tenham gostado. Na próxima quarta-feira tem mais um vídeo com as dúvidas que vocês vão enviar durante a semana. E eu vou dar crédito a todo mundo, tá? Pega a listinha aí e tenta resolver, que eu tenho certeza que, mantendo uma rotina de estudos, você vai conseguir todos os seus objetivos. Qualquer dúvida, só mandar, tá? Tem um e-mail aí embaixo também, no qual você pode mandar sua dúvida, e eu vou colocar essa dúvida na lista da próxima semana. Um abraço a todos, fiquem com Deus, e aí nessa pandemia de coronavírus, se cuidem. Cuidem também das pessoas que vocês amam, tá? Então não esqueçam de lavar as mãos sempre, tá? Se estiver na rua, não tiver como lavar a mão, leva o seu álcool em gel, ou então o álcool 70.